gente como professora, o que é ser uma professora formada? E é aí que a gente buga. Por quê? Eu vou lá e falo assim, não, para eu ser uma professora de balé formada, eu preciso fazer uma faculdade de balé, mas não existe faculdade de balé, existe faculdade de dança. Então, você vai ser uma professora de dança. O que tem numa faculdade de dança, na grande maioria, até onde eu conheço? São aulas que trabalham várias modalidades de dança. Sim, elas não são aulas que aprofundam, por exemplo, no ensino do balé pelo método Royal, pelo método Vaganova, pelo método... Não, elas são aulas que ensinam modalidades de dança, onde você vai aprender sobre determinadas modalidades de dança, inclusive sobre balé, ok? Mas será mesmo que só a faculdade de dança é suficiente para eu dar uma aula de balé com confiança, sabendo o que eu estou fazendo? E aí, gente, eu vou deixar para quem tem faculdade de dança responder. A questão é, se eu entro para uma faculdade de dança sem saber nada de dança, nunca dancei, e resolvi fazer uma faculdade de dança, eu vou sair de lá dando uma boa aula de balé? Não sei. Por quê? Na minha visão, vai contar a experiência da bailarina. Se ela nunca foi bailarina, como que ela vai dar uma boa aula? Ela nunca vivenciou aquilo, ok? Segundo ponto, ela precisaria seguir alguma metodologia, ou ter a metodologia dela própria, como eu tenho a minha. Então, quando a gente pensa em professora formada, eu tenho que abrir a visão de que o que é ser uma professora formada em balé? Primeiro ponto. A faculdade de dança vai me formar como professora de dança. A educação física, ela vai me formar como profissional que tem a capacidade de desenvolver ali capacidades físicas na pessoa, inclusive dança. Quando a gente olha para essa grade, né, não existe a função, a profissão professora de balé. Como que a gente se torna professora de balé? Tem vários caminhos. Primeiro caminho, mais comum. A pessoa vai lá, faz aula de balé, começa a se destacar, a professora convida essa bailarina para acompanhar suas aulas, a bailarina começa a acompanhar as aulas ali da professora, daqui a pouco essa bailarina está substituindo algumas aulas da professora, daqui a pouco essa bailarina ganha uma turma para dar aula, e aí ela se torna professora. Ela não passou por nenhuma faculdade, ela não passou por nenhum processo de formação de professora, mas ela era uma bailarina que passou a dar aulas, e aí ela se torna professora. Infelizmente, esse é o meio mais comum que existe hoje, que são professoras que conseguem dar aula pela experiência de bailarina. Eu não estou aqui para criticar de maneira alguma, tá? Porque esse processo também aconteceu comigo, mas imagina como pode ser a sua aula se você, além dessa experiência e dessa bagagem que você tem como bailarina e como professora com uma visão de bailarina, se você tiver a visão de professor. Se você passar por um processo de formação, onde você vai estudar corpo humano, onde você vai estudar a biomecânica, onde você vai estudar exatamente como ensinar cada um dos passos, a sua aula vai ser totalmente diferente, com certeza muito mais didática. Ok? Então, se formar, ser uma professora de balé formada, nada mais é do que você estudar para ser professora. E onde a gente consegue isso? Eu posso fazer uma faculdade de dança, normalmente, ou educação física, normalmente ali tem uma média de 4 anos, né? Estudar 4 anos. Vou pagar ali uma mensalidade em torno de 2.500, até onde eu vi a última vez. E vou levar 4 anos para me formar como educadora física ou como professora de dança, mas não necessariamente eu vou sair de lá com um método para eu seguir para ensinar balé. Aí, saindo de lá, se eu quiser ter um método, eu vou fazer uma formação no método. Métodos tradicionais aí, uma bailarina leva ali 8 anos para fazer, vamos supor que a gente consiga aprimorar isso e levar 4 anos, 3 anos para aprender todos os graus, né, do determinado método, mais fora o investimento que eu vou ter que fazer ali. Então, assim, é um caminho que ele, na minha visão, ele é tão inviável, né? Principalmente para quem já está dando aulas, né? Você olha e fala assim, eu vou ter que parar para estudar, investir financeiramente 4 anos da minha vida, 4 anos de mensalidade para ter uma faculdade de dança, sendo que eu já estou dando aula, né? Não existe nenhuma lei
que me proíba de dar aula. E aí a gente fica nessa, a gente continua o resto da vida, né, sem fazer uma formação. Mas não precisa ser assim. Existe uma maestria. Por que eu criei uma maestria? Porque eu queria capacitar professores para dar aulas no meu lugar. Eu queria capacitar esses professores. Então, eu queria que eles usassem sim o meu método de ensino, mas acima disso, que eles também entendessem sobre corpo humano, sobre biomecânica. Percebe? Então, hoje o Maestria, que é o curso de capacitação para professores que eu tenho, que é reconhecido pelo MEC, ele tem 132 horas. São 132 horas a carga horária do curso. E você consegue fazer essas 132 horas com muito empenho ali, você consegue fazer isso em um ano. Então, sim, em um ano você vai estar dando aulas pelo método TBD. Mas qual é o ponto disso? Não basta eu me matricular no curso de maestria, no meu curso, e você vai sair daqui um ano com o certificado do MEC na mão e dando aulas. Não. Dentro de maestria, cada módulo você vai ter exercícios que são avaliados e você precisa atingir a pontuação. Então, é um curso que é um curso sério, é um curso onde a gente avalia o desempenho do aluno. Você só consegue o seu certificado do MEC no final se você tiver entregue todos os exercícios de maneira correta, tá? Então, a gente vai fazendo toda a correção, a gente vai te auxiliando em todo o processo, mas é basicamente assim que funciona. Então, quando a gente pergunta de tempo, depende, quanto tempo leva para uma professora se formar? Depende do método. No meu método é um ano. No meu método, em um ano, uma bailarina pode começar a dar aulas se ela se empenhar nesse um ano. Agora, existem métodos que vão fazer isso em 3, 4 anos. Cada método vai ter a sua regra. Existe faculdade de dança que é 4 anos. Sim, cada formação tem a sua maneira, tem o seu tempo.